Oi, meu nome é Tainara, sou aluna do terceiro ano D da Escola Moreira e Silva. Eu vim explicar os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica são os efeitos da corrente elétrica no corpo do ser vivo. Mas primeiro, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica ela pode ser definida como um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado acontece assim. Vamos supor que exista um condutor elétrico e que esse condutor elétrico ele é cheio de elétrons que são naturalmente desordenados, ou seja, os elétrons eles são livres para poder ir para qualquer parte do condutor que eles quiserem. Mas para que esses elétrons passem a ser ordenados, para que aconteça a corrente elétrica, tem que haver uma diferença de potencial dos dois lados do condutor elétrico, para que assim eles possam ir apenas para um lado, passando a existir a corrente elétrica. O efeito fisiológico ele ocorre quando há uma passagem de corrente elétrica no corpo do ser vivo. E de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a corrente elétrica ela é medida pelo ampere. Mas se o ser vivo ele leva um choque de 1 miliampere, que é 1 milésimo do ampere, porque o ampere ele é medido por coulombs por segundos. Mas se o ser vivo ele leva um choque de 1 miliampere, que é 1 milésimo do ampere, 1 milésimo só, ele pode chegar até a morrer. Vamos supor um exemplo. Se uma pessoa leva um choque de 1 miliampere a 3 miliamperes, o coração dela vai começar a bater mais rápido. E como ele vai bater mais rápido, ela vai ter uma fibrilação cardíaca, que vai causar morte. Mas se ela levar um choque de 3 miliamperes acima, vamos supor, ela vai ficar com o coração dela parado totalmente enquanto estiver levando choque. O coração dela só vai continuar a bater depois que cessar a corrente elétrica dentro do corpo dela. Mas não quer dizer que isso não pode deixar sequelas nela, né? Porque depois que cessar o choque, o corpo dela vai ficar com diversas consequências. Isso serve para poder mostrar que, diferente do que muita gente acha, né? Que quanto mais forte o choque, maior a consequência, é totalmente ao contrário. Quanto menor é o miliampere, mais fortes são as consequências que o nosso corpo tem. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. Quando um condutor elétrico recebe a corrente elétrica,
acontece um chocamento entre os átomos do próprio condutor e entre os elétrons livres. E esse chocamento é o que vai ocasionar o aquecimento, que é o que vai gerar o efeito térmico. E esse chocamento que é o efeito Joule. Por isso que é conhecido das duas formas. E grandes exemplos disso são coisas que a gente tem em casa no nosso dia a dia, como ferro de passar, como panela elétrica, como uma churrasqueira elétrica. E todas essas coisas são ocasionadas pelo efeito térmico. Hoje eu vim falar sobre os efeitos da passagem de correntes. Um desses efeitos que eu vou falar é sobre o efeito químico. O efeito químico, ele acontece quando há uma determinação de reações químicas. Nessas reações químicas percorrida por uma corrente e é utilizada por metais. E eu vou dar um exemplo aqui de um pólio. Existe um pólio negativo e um pólio positivo. E no meio desse pólio existe a solução. Que eu vou dar um exemplo agora. Aqui é o pólio, como vocês estão vendo, positivo. E esse é o pólio negativo. E essa é a solução. Então, quando acontece isso, acontece esse deslocamento que vocês estão vendo de positivo e negativo, é chamado de lise, que é eletrólise, que é o deslocamento de positivo e negativo, que esse pólio de positivo é passado para o condutor de negativo, e esse pólio do condutor negativo é passado para o positivo. E é assim que funciona o efeito químico. Agora eu tenho para falar para vocês sobre o efeito luminoso. O efeito luminoso, ele é um fenômeno molecular elétrico que tem origem de gases inogenados, que ele atravessa por um momento da corrente elétrica e ele transmite luz, ele emite luz. Então, agora eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. Dá uma descarga elétrica e solta um gás, que eu já falei agora para vocês. E nesse gás que solta, ele vai fazer uma camada. E nessa camada, ela vai ficar mais ou menos estável. Assim. A bolinha vai e volta. E quando ela voltar, quando ela estiver estável, ela vai transmitir luz. E é assim que vai funcionar o modelo. E é isso. Então, o efeito magnético. O efeito magnético é o efeito de Oersted. Foi descoberto por um professor quando ele estava dando uma aula voluntariamente de circuito elétrico e ele descobriu que quando toda vez um condutor tem corrente elétrica, a bússola se defletia, ou seja, a bússola inclinava. E foi aí que ele descobriu que toda vez que existia um campo magnético e passava corrente elétrica, havia uma atração, digamos assim. E isso é o efeito magnético. O condutor também pode ter um comportamento como um ímã.
ele faz com que o campo magnético tenha, o condutor tenha uma corrente elétrica e o local que ele está seja um campo magnético, e ele pode atrair bússola ou moeda.